Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena e eu tô no 5º período de Biomedicina. Comecei esse study vlog já organizando as minhas pastas e os meus conteúdos. Eu acabei de passar pela minha primeira prova do 5º período e foi uma sensação desesperadora e boa ao mesmo tempo, porque eu senti aquela sensação de alívio de finalmente ter terminado. Comecei ali pegando os papéis que eu tinha imprimido para estudar para minha prova de microbiologia. Foram muitas páginas porque eu imprimi ao todo 5 capítulos e aí eu resolvi armazenar eles direto na minha pasta e ficou assim. Eu achei bem organizadinho e ficou bem bonitinho também. Eu resolvi colocar em uma pasta só os capítulos e as coisas de artigo que eu imprimo para estudar para as provas e colocar as provas, os estudos dirigidos e os exercícios no meu fichário, porque eu acho que assim fica mais organizadinho, separadinho, justamente para eu não acabar me perdendo nesse tanto de folha infinito que eu uso. Depois eu vou fazer correndo uma bebida, porque vocês sabem que eu sempre tenho que estar com alguma coisa do meu lado para eu comer ou beber, para estudar, para me ajudar a focar. Então dessa vez eu fiz um matcha, eu recebi da Push, que é o matcha que eu sempre tenho usado porque eu confio na qualidade. Depois eu aproveitei para colocar uma música. Eu gosto muito de estudar ouvindo música, mas um tipo específico que se chama Lo-Fi. Eu vou deixar a playlist que eu fiz para os meus estudos aí na descrição. Muitos dos meus seguidores já usam e falam muito bem da playlist, então eu espero que você goste também. Nesse dia eu tava usando pela primeira vez um fone de ouvido que eu recebi lá da Ace Fest. Eles me mandaram 2 fones de ouvido e eu tenho que admitir que eu estou extremamente surpresa com a qualidade. Sabe aqueles fones que tem grave, que você sente ele tremendo na sua orelha? Gente, esse fone parecia que o som tava dentro da minha cabeça. E ele é bem levinho, assim, então, sério, que sensação surpreendente. Outra coisa que eu também fiz nesse dia foi fazer a correção da minha prova. Eu recebi a minha prova de microbiologia, foi a primeira que eu fiz e a primeira que eu recebi a nota. Eu fui muito bem na prova, fiquei extremamente surpresa porque eu estava com muito medo. E felizmente eu gabaritei as optativas, mas eu errei uma das discursivas e eu percebi que eu aprendi errado quando o professor corrigiu a prova. Então assim, não foi falta de atenção, não foi um erro meu proposital. Eu sabia, né? Pensava que eu sabia, mas na verdade eu tinha aprendido errado. Então, quando o professor corrigiu a prova, eu notei que, né, foi um erro ali meu por não ter prestado total atenção e ter acabado compreendido errado a matéria. E eu acredito que essa seja a principal diferença quando você está corrigindo a sua prova. Você identificar o seu erro, você perceber onde que o seu aprendizado foi defasado e conseguir consertar isso a tempo de você entrar na sua vida profissional. Então, essa correção fez muito bem pra mim, eu consegui formular ali as respostas direitinho e eu fiquei bem contente com o resultado final. Depois que eu terminei de corrigir a minha prova, eu organizei as minhas coisas para começar os meus estudos. Eu ainda tinha que passar limpo a minha aula de microbiologia, porque o professor não só corrigiu a prova, como também deu matéria nova.
Esses foram os fones que eu recebi, que eu mencionei pra vocês antes. Eu tava usando cor de rosa e eles carregam quando eles estão nessa caixinha. Eles são bem levinhos e eles já vêm com essa proteção que fica em volta e o carregador. Então eu achei sensacional, tô bem feliz com eles. E eu escolhi na cor rosa e branco porque eu acreditei que fosse combinar mais com a minha mesinha. Para minha felicidade e para felicidade dos meus colegas de turma, o professor não falou muito do conteúdo. Na verdade, ele falou muito, mas ele não deu muitos slides. Esse professor meu, ele não sei como consegue falar mais de meia hora em um único slide. Então, eu sempre vou completando ali no meu aplicativo. Eu levo só o tablet, né, para aula atualmente. Não tenho levado mais caderno. E justamente por causa dessa parte do peso e tal, antes eu ia direto da minha casa pra faculdade, mas agora eu tenho que encontrar o meu transporte lá no centro da minha cidade. Então, pra mim faz bastante diferença não carregar tanto peso. E ajuda também, é bem prático, porque o professor ele fala demais e aí eu consigo escrever tudo ali no próprio slide pra não ter que ficar muito corrido enquanto eu tô anotando durante a aula. Então, eu tenho gostado bastante desse jeito. Tem me perguntado muito os aplicativos que eu uso e eu fiz um Reels recente lá no meu Instagram. Vou deixar aí na tela pra vocês também e deem uma conferida lá também. Nessa aula em específico, o professor ele só passou 3 slides, sendo um deles só de tabela. Então, ficou bem grande a minha anotação, vocês podem ver aí que para 2 slides já foi muito escrita, mas é porque é o que eu mencionei, o professor ele fala muito e isso faz total diferença na hora que você está estudando. Quando você tem as informações, as explicações e os tópicos que o professor falou, né, os exemplos, isso facilita muito, muito mesmo, principalmente na hora que você está revisando, que você está correndo atrás do prejuízo, ou quando você está estudando para a prova mesmo. Isso foi uma coisa que eu vi que fez muita diferença, fazendo a prova desse professor meu. Ele colocou muita pouca coisa no slide e muita coisa que ele falava durante a aula mesmo. Então, quem não foi na aula, quem perdeu o conteúdo, não conseguia estudar para a prova só lendo esses slides. Então, isso fez muita diferença na minha nota também. Como o professor fez tabela, eu acabei de mencionar isso, né? Eu não queria escrever essa tabela no meu caderno, porque eu sentia que ia ficar muito apertado, ia ficar mal explicado. E também, durante a explicação dessa tabela, eu tive muitas e muitas dúvidas, então eu resolvi imprimir essa tabela na minha Fomimo. Ela tem aparecido muito aqui nos Studivlogs e tem me ajudado demais. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha motivado vocês de alguma forma. Beijinho!